Sejam muito bem-vindos ao canal, que é dedicado aos fãs de Light Novel com mundos de cultivo e matança. Vamos para a novel. Suping saiu da área de emergência, então viu onde Dom Minson estava sentado e foi até lá. Senhor Sussu. Olá, professor Suping. Vários professores que estavam assistindo ao palco de perto o cumprimentaram. A maioria deles pareceu surpresa com sua chegada, porque nunca o tinham visto pessoalmente até aquele dia. Embora não pudesse ser evitado, já que Suping só teve um total de 2 aulas públicas na academia, depois das quais ele foi direto em sua bicicleta sem dar a ninguém a chance de conhecê-lo. Suping acenou para eles apenas para mostrar sua cortesia. Ao lado de Dom Minson, ele também encontrou Zhou Yunshan, Fei Yambo e 2 outros professores da Academia Pico da Fênix Lu Gushui e Lan He. Mais ao lado, havia assentos reservados para os alunos que lutariam nas lutas daquele dia. Suping não precisava diferenciar seus colegas de escola de seus rivais porque os primeiros estavam com rostos tristes após as derrotas e não estavam prestando atenção na partida atual. Ou isso, ou o que estava acontecendo no palco era mais uma surra humilhante do que uma luta de verdade. Yao era comumente considerado o melhor aluno que a Academia Pico da Fênix tinha a oferecer. No entanto, ninguém esperava que Yao perdesse tão miseravelmente contra Lu Fengtian. Não havia absolutamente nada que ele pudesse fazer para lutar. Seu animal de estimação estava sendo espancado como um alvo fácil. O juiz ainda não havia apitado só porque Yao não havia admitido a derrota, embora todos pudessem ver que ele era uma causa perdida. Senhor Su. Lu Gushui desviou o olhar do palco com um olhar frustrado. Você não tem nenhuma aula hoje, certo? Estava claro para ela que Suping estava lá para assistir à competição. Pena, ele chegou tarde demais. O resultado não foi bonito. Lan He ouviu as palavras dela e também olhou para Suping com uma cara surpresa, enquanto silenciosamente elogiava a imagem jovem de Suping. Ele verificou a nova lista da academia e não acreditou na parte 18 ao olhar as informações de Suping. Agora ele mudou de ideia. Cara, pessoas nessa idade geralmente são estudantes que ainda não conquistaram nada. Então é por isso que o chamam de um verdadeiro gênio? Lan He pensou enquanto tentava não demonstrar isso em seu rosto. Dom Minson também ouviu sobre a vinda de Suping e suspirou. Enquanto isso, os alunos da academia rival, como Dai Yan e Xiong ficaram visivelmente tensos ao ver o rosto de Suping. Um momento antes, eles ainda estavam falando sobre como os fracos do Pico da Fênix eram sacos de pancadas moles. Mas assim que viram Suping, todos pararam de falar sem que ninguém os mandasse. Quando se lembraram da terrível chegada do dragão infernal outro dia, eles rapidamente se sentaram mais longe por instinto. Zhou Yunshan e Fei Yambo acharam estranho que tantas pessoas estivessem dando tanta atenção a outro aluno por algum motivo. Mas eles rapidamente perceberam algo e ambos olharam para Suping com um olhar sério. Venha, professor Su. Sente-se aqui. As palavras de Lu Gushui os ajudaram a provar suas suspeitas. Estou apenas verificando as coisas. Suping assentiu para Lu Gushui sem se juntar a ela. Ele foi ver o vice-diretor primeiro. Dom Minson também convidou Suping para se sentar perto, mas alguém os impediu. Era Zhou Yunshan, que apenas interrompeu Dom Minson com um olhar zombeteiro. Este homem é o jovem professor que feriu nossos alunos, não é? Que tal nos dar o pedido de desculpas que estávamos esperando, antes de fazer qualquer outra coisa? Ele feriu, o quê? Tanto Lu Gushui quanto Lan He olharam para Suping novamente, chocados dessa vez. A conversa deles também atraiu a atenção de vários estudantes amuados por perto, que começaram a inspecionar Suping com um olhar de dúvida. Como membros seniores da academia, eles não estavam frequentando as aulas de Suping, embora ainda ouvissem sobre os rumores de um dragão infernal. Sem ver nenhuma prova sólida que apoiasse as alegações, eles não iriam confiar nos rumores de Suping tão cedo. Lu Gushui falou com Zhou Yunshan. O que você quer dizer com estudantes feridos, Sr. Zhou? Estamos equivocados aqui. Erro. Zhou Yunshan lançou-lhe um olhar hostil. Erros não terminam tão mal para nós. O Sr. Dom, seu vice-diretor, convidou nossos alunos aqui para uma competição. O que esse jovem fez? Ele lutou contra meus alunos na frente da sua porta e feriu 2 deles, incluindo Xiong Lei e seu animal de estimação principal. Se o urso dele tivesse se juntado aos jogos hoje, teríamos vencido ainda mais rápido. Todos os membros do Pico da Fênix pareceram descontentes ao ouvir essas palavras. Infelizmente, a pior parte mencionada por Zhou Yunshan era verdade. Naquele dia, os competidores da Academia Pico da Fênix foram todos recebidos com derrotas evidentes. Eles deveriam admitir isso, a menos que quisessem se envergonhar ainda mais por serem maus perdedores. No entanto, simplesmente não parecia certo quando o vice-diretor da academia rival os agredia verbalmente em público. O discurso de Zhou Yunshan irritou muitas pessoas, especialmente Lu Gushui, o aluno que havia perdido para o sub-animal de estimação de Xiong Lei. Embora não houvesse muito que pudessem fazer naquele momento. Pedir uma revanche?
Isso seria risível. No entanto, isso não significava que eles viriam Suping sendo acusado sem ajuda. Lu Guoshui disse. Senhor Zhou, deveríamos conversar com base em fatos, você não concorda? O professor Su não costuma vir aqui. Talvez você tenha visto outra pessoa atacando seus alunos. Dong Mingson levantou uma mão para detê-la. Ele queria apoiar Suping como vice-diretor, mas não podia permitir que esse assunto piorasse ainda mais. Se alguém descuidado entendesse a mensagem errada e alegasse que a Academia Pico da Fênix emboscou seus rivais antes da competição apenas para ter vantagem, as consequências seriam piores do que perder as partidas. Dong Mingson balançou a cabeça para Lu Guoshui e se dirigiu ao outro vice-diretor usando a melhor atitude que conseguiu. Zhou. Eu sei que o professor Su machucou seus alunos, nós admitimos isso. Mas não foi iniciado por um de seus alunos que provocou o Sr. Su primeiro? Como um professor avançado, é justo que Suping ensine algumas maneiras para a geração jovem indisciplinada. Pedi ao Sr. Su para vir hoje só porque essa aula foi infelizmente antes do concurso. Mas você não deve ultrapassar os limites. Zhou Yunshan viu Dong Mingson ficando bravo de verdade e decidiu não alimentar mais a situação. Eles obtiveram uma vitória completa naquele dia. Contanto que recebessem um pedido de desculpas, não havia mais nada a pedir. Certo. Já que você disse isso, vamos encerrar esse assunto com o pedido de desculpas que você nos deve. Zhou Yunshan se recostou. Dong Mingson assentiu e olhou para Suping com um olhar misturado com sentimentos diferentes. Suping suspirou, tirou um objeto do bolso e jogou para Zhou Yunshan. Aqui, sua fita. Zhou Yunshan olhou para o rolo de fita em seu colo com o queixo aberto. Fei Yambo também, e todos os outros assistindo. Fita. Como em fita de verdade. Vamos, tive que parar no meio do caminho para pegar em uma loja. Disse Suping. Custou 3 créditos. Preciso disso para selar sua boca ou algo assim. Zhou Yunshan saltou de seu assento. Sua barba ficou dura devido à grande raiva. Esse patife vergonhoso e desrespeitoso. Fei Yambo também se levantou. Que piada ultrajante. Suping. Dong Mingson perdeu a calma. Ele esperava que Suping acalmasse as coisas, não as piorasse. Suping não pareceu preocupado. Essa é a única explicação que você vai receber de mim hoje. Aceite ou deixe. Não sei, é assim que a Academia da Lâmina Berserking costuma agir? Você mandou seus alunos me incomodarem, eles foram espancados e tanto, e pediram ajuda a alguns velhos, que querem que eu dê uma fita para eles. Cara, que vergonha. Por que você? Zhou Yunshan e Fei Yambo ficaram tão furiosos que começaram a tremer. Suping continuou com um sorriso irônico. Não me venha com essa merda de acidente antes da competição. Esses caras sabiam que uma competição estava chegando, eles não deveriam ter ficado em algum lugar seguro em vez de me meterem seus narizes idiotas? Ok, agora eles se meteram em problemas por sua tolice, e você espera que outros respondam por eles? Quer dizer, o que eles estavam pensando? Imagine o que vai acontecer com eles quando se formarem. Digamos que eles serão enviados para uma missão de expedição no dia seguinte. Antes que isso aconteça, eles vão para alguma arena subterrânea ilegal, inflamam alguém que não conseguem lidar e tem seus dentes arrancados. O que eles são? Um esquadrão suicida? Eles deveriam se sentir sortudos por ter sido eu quem lidou com eles. Por que ninguém está me agradecendo? Lu Guoshui e Lan He escutaram com os olhos arregalados. Eles nunca tinham visto e nunca teriam acreditado neste lado de Suping. Zhou Yunshan sentiu seu coração doer de raiva. Fazia décadas desde que alguém falou com ele dessa maneira. Nem mesmo Dong Mingson poderia insultá-lo assim. Fei Yambo berrou. Como professor, você agrediu nossos alunos de forma antiética e não conseguiu ver a injustiça disso. Tudo bem. Vamos lutar e ver qual parte de você merece essa atitude horrível. Seu dragão infernal ou sua língua patética? Uma briga? Você está falando sério? Os olhos de Fei Yambo quase brilharam de raiva extrema. Eu não me importo com quem você é ou quem é seu defensor. Ou você retira essas palavras agora mesmo, ou você vai embora dentro de uma ambulância. Eu vou garantir isso. Enquanto falava, Fei Yambo olhou feio para Lu Guoshui e Lan He para avisá-los para não fazerem movimentos bruscos. Lu Guoshui não recuou diante do olhar ameaçador. Se você quer incomodar o Sr. Su, você terá que passar por mim primeiro. Fei Yambo olhou de volta. Professora Lu, isso não tem nada a ver com você. Não me force. Esta é a Academia Pico da Fênix. Se você está causando problemas aqui, eu vou te levar à justiça. Eu ofereci uma luta entre 2 professores, justa e honesta. Se você está com muito medo de me encarar, diga a esse garoto para pedir desculpas logo. Ou todo mundo na Pico da Fênix só sabe intimidar os fracos. Entendo, é por isso que todos os alunos que você enviou são inúteis.
Todos do Pico da Fênix, incluindo Dom Mindson e os estudantes derrotados, mostraram um olhar sombrio. Vocês deveriam ficar quietos. Lu Gushui estava lentamente perdendo o controle também. Suping rapidamente a arrastou de volta e deu um passo à frente dela. Você quer lutar comigo, certo? Claro, vou passar alguns momentos com você. Lu Gushui queria protestar, mas de repente decidiu não fazê-lo quando viu o olhar perigoso de Suping. Ela apenas se lembrou de que Suping nem precisava de sua ajuda. Matar uma besta cadáver mágica de 8º nível significava que Suping era melhor do que ela quando se tratava de violência. Os alunos da Academia da Lâmina Berserking, por outro lado, ficaram tão surpresos com as palavras de Suping quanto os demais. Eles nunca pensaram que Suping aceitaria o desafio. Embora possa parecer uma competição justa entre dois professores, na verdade não foi um caso tão simples. O dragão infernal de Suping pode ser forte. Mas era apenas um animal de estimação astral do tipo dragão de 7ª patente que tinha acabado de atingir a idade adulta. Enquanto Fei Yambo era um veterano guerreiro avançado de animal de estimação de batalha que tinha alcançado esse nível uma década antes. Depois de toda a experiência de combate que ele tinha adquirido todos esses anos, era apenas uma questão de tempo para Fei Yambo atingir a 8ª patente. Para combinar com sua classificação, é claro que Fei Yambo possuía animais de estimação de 8ª classificação. Claro, dragões eram poderosos e eram conhecidos por criar milagres, às vezes derrotando inimigos de uma classificação melhor. Mas isso só acontecia entre animal de estimação de classificação baixa ou média. Animal de estimação de classificação mais alta não conseguiam mais trapacear através de suas lacunas apenas usando esforço e treinamento suficiente. Suponha que um animal de estimação passasse alguns anos para atingir a 6ª classificação a partir da 5ª, a mesma quantidade de tempo era suficiente apenas para ele ganhar uma pequena fase na 7ª classificação, como da 7ª inferior para a 7ª intermediária. O dragão infernal de Suping estava atualmente na 7ª classificação inferior. Talvez ele pudesse acompanhar um oponente de 7ª classificação superior quando todos os fatores ambientais o favorecessem, mas não teria esperança contra um inimigo de 8ª classificação. Além disso, os animais de estimação de Fei Yambo eram ainda melhores do que isso. O dragão infernal estava em desvantagem decisiva. Com isso em mente, todos os alunos da Academia da Lâmina Berserking sorriram para Suping, esperando um final engraçado para ele. Ele acha que é todo-poderoso? Um aluno murmurou. Agora que ele pegou o lado ruim do diretor Fei, ele está frito. O Sr. Fei é nosso treinador do diabo implacável, afinal. É. Ele não sabe com quem está falando. Eu sabia que o Sr. Fei já era um lutador respeitado há 10 anos. Quem sabe o quanto ele melhorou depois de todos esses anos? Então ele matou uma besta cadáver mágica? Minha bunda! Talvez ele tenha tido sorte de ter encontrado uma delas já morrendo, então ele disse algo em seu currículo para ficar bonito. Dom Mindson observou onde isso estava indo com uma grande carranca. Se Suping perdesse a partida, toda a Academia Pico da Fênix seria desonrada, não apenas os alunos. Esse não era mais um resultado que eles poderiam aceitar. Ei, Zou! Dom Mindson lançou um olhar sugestivo para Zou Yunshan para dizer-lhe para fazer alguma coisa. Zou Yunshan apenas sorriu para ele. Ele é um adulto, então ele deve responder por suas palavras. Diretor Fei, só não exagere com esse pequeno gambá. Isso vai nos fazer parecer mal, façam implorar por perdão. Talvez quebre um braço enquanto estamos nisso. Mas é isso. Fei Yambo assentiu com um sorriso de cumplicidade. Deixe comigo. Sou muito bom nisso. Você não é. Dom Mindson também saiu do seu assento para fazer alguma coisa, mas foi interrompido pelo grito agudo de algo vindo do palco de batalha. Ao mesmo tempo, todo o público no estádio exclamou assustado. Eles viram o basilisco trovão de El colapsar completamente no palco, fazendo com que várias de suas escamas se espalhassem por todo lugar. Além disso, o dragão do Poço Negro estava rasgando uma de suas asas, fazendo com que ele tropeçasse de dor. Nesse ritmo, o dragão do Poço Negro iria esfolar o basilisco do trovão vivo. Assim como seus animais de estimação, El foi reprimido pelos pés de Lu Fentian. Ainda não desistiu. Lu Fentian falou casualmente. Se isso continuar, aquele seu mestiço vai ser espancado até a morte. Não restava nem um pouco da habitual coragem orgulhosa e confiante de El neste momento. Embora ele ainda estivesse dando a Lu Fentian um olhar inflexível através de um pouco de lama e sangue. Render-se, não enquanto eu ainda estiver respirando. Esta foi a partida final da competição. Todos os outros falharam, ele era a esperança final deles. E El soube imediatamente que coragem sozinha não era o suficiente, quando viu o dragão do Poço Negro. No entanto, ele teve que lutar. Foi uma decisão louca que ele teve que tomar. A Academia Pico da Fênix era seu segundo lar. Ele não podia se dar ao luxo de vê-la pisoteada sob sua supervisão, pouco antes de sua formatura. Isso pode ser apenas uma competição. Mas era a guerra dele.
Uma guerra pela qual ele daria a vida de bom grado. Render-se nunca foi uma opção. Lu Fengtian estava se sentindo irritado agora. Eu aprecio sua persistência, mas sua força, nem tanto. Apenas admita a derrota e faça isso rápido. Não. Não. Yao acendeu todo o poder astral que conseguiu reunir para empurrar Lu Fengtian para longe. Lu Fengtian simplesmente aplicou mais poder astral em seu pé e empurrou Yao ainda mais para baixo no chão quebrado. Longe do palco, todos os professores e alunos do Pico da Fênix sentiram seus olhos arderem. Chega! Dong Minsun gritou para o juiz. Isso deveria ser um treino amigável. Nós perdemos. Acabe com isso agora mesmo. Lu Fengtian da Academia da Lâmina Berserking é o vencedor. O juiz rapidamente fez o que foi dito, aliviado. Seu anúncio foi ouvido por todos no estádio, mas ninguém aplaudiu ou comemorou, exceto alguns estudantes lá embaixo que também estavam entre os vencedores. Esta era a quadra da Academia Pico da Fênix, mas o time visitante os havia massacrado com uma vitória completa, sem perder uma única partida. Para a Academia da Lâmina Berserking, este foi um feito importante. Algumas estudantes do sexo feminino entre a multidão não conseguiram conter a tristeza e começaram a soluçar. A Grande Depressão rapidamente infectou mais e mais pessoas como uma doença. Para elas, derramar lágrimas não era mais uma vergonha. Eles perderam juntos como amigos e como família. Seja glória, infortúnio ou condenação, eles enfrentariam como um. Foi isso que Su Lingjiu e Xin Shuangren viram quando deixaram a área da enfermaria, seus amigos lamentando, seus inimigos provocando e seu campeão olhando fixamente para o céu, depois que Lu Fengtian afastou o pé do pescoço. Um fluxo de lágrimas misturadas com sangue correu pela bochecha de Yao. Eu perdi. Todos nós perdemos, tudo. Zhou Yunshan se levantou após ouvir o resultado esperado, sentindo-se bastante animado no fundo. O que aconteceu naquele dia foi o suficiente para a Academia da Lâmina Berserking ser destacada pela mídia e repórteres por um tempo, o que significava mais alunos e reputação. Fan Yambu também sorriu, embora ainda estivesse um pouco bravo com Su Ping. Lu Fengtian era seu aluno pessoal. Eles eram simplesmente bons assim. As pessoas podiam se chamar de campeões o quanto quisessem. Tanto Yao quanto Lu Fengtian eram campeões. Mas Yao não era nada em comparação. A verdadeira força era testada por meio de lutas brutais. Não havia lugar para palhaços mesquinhos. Lu Gushu e Lan He olharam para o chão em silêncio. Os alunos derrotados da Academia Pico da Fênix morderam os lábios com tanta força que começaram a sangrar. Su Ping olhou para a forma miserável de Yao e suspirou. Como professor, ele certamente não queria ver sua academia tão humilhada. Professor Su, é isso. Fei Yambu falou alegremente, depois que a maior parte de sua raiva foi levada pela doçura dos louros. Devemos pegar emprestado este palco e resolver aqui, ou devemos encontrar um lugar mais privado? Su Ping se recuperou rapidamente de sua angústia. Qualquer um está bom. Escolha. Fei Yambu lançou-lhe um olhar de você está louco? Eu estava tentando ser legal levando a luta para algum lugar que as pessoas não pudessem ver, para te poupar do escândalo. Mas já que você não se importa de qualquer forma. Não me culpe. Dong Minsun queria dizer algo, mas não o fez, pois a disputa não estava mais sob seu controle. Uma parte dele culpava Su Ping por ser muito irrefletido. Então não me faça esperar. O sorriso de Fei Yambu se tornou severo. Como um foguete, ele imediatamente saltou algumas centenas de metros de altura no ar antes de pousar no palco de batalha quebrado, destruindo alguns blocos intactos que sobreviveram após toda a provação. A ação vistosa de Fei Yambu alertou toda a plateia no estádio. Assim que o reconheceram como um dos professores da Academia da Lâmina Berserking, eles logo ficaram irritados, pois pensaram que Fei Yambu estava provocando-os. Lu Fengtian ainda não havia deixado o palco naquele momento, ele rapidamente foi até Fei Yambu. Precisa de algo, senhor? Lu Fengtian pensou que seu professor foi lá para parabenizá-lo pessoalmente. Mas isso não explicava o estilo agressivo do homem. Fei Yambu sorriu para seu aluno favorito. O criminoso que machucou seus amigos ontem. Você se lembra dele, certo? Ele está aqui. Você deveria se afastar por enquanto e assistir seu professor cobrar a dívida. Ele veio. Lu Fengtian nunca percebeu o que tinha acabado de acontecer do lado de fora do palco. Ele imediatamente olhou para a área onde sua academia estava esperando e viu Su Ping entre a multidão. Ao contrário dos outros, Lu Fengtian não odiava Su Ping pelo que ele havia feito. Pelo contrário, ele respeitava bastante o poder de Su Ping. Encontrar um rival poderoso havia acendido a ânsia de Lu Fengtian por mais força. Ele queria trabalhar mais duro e talvez ter uma revanche com Su Ping algum dia. Senhor! Eu o derrotarei com minhas próprias mãos um dia. Você não deve se preocupar com isso. Fei Yambu lançou-lhe um olhar severo. Isso não é mais uma questão simples entre vocês dois.
Aquele homem não apenas se recusou a se desculpar conosco, como também desrespeitou flagrantemente nossa academia na frente de todos. Devo lhe dar uma lição, para que ele saiba seu lugar. Luo Fengtian percebeu que seu professor estava genuinamente bravo, ele só conseguia suspirar mentalmente. Vendo Fei Yambo já pronto, Su Ping decidiu agir rápido. Eu já volto. Ele acenou para Dong Mindson e Luo Gushui, antes de canalizar algum poder astral para levantar seu corpo do chão. Ele pode voar. Tanto Dong Mindson quanto Zhou Yunshan, que tinham acabado de se sentar novamente, levantaram-se rapidamente e olharam para as costas de Su Ping, surpresos. Até mesmo civis comuns neste mundo deveriam saber que voar era uma habilidade privilegiada exclusiva de guerreiros titulados de nona patente. Se alguém estivesse voando sobre a cidade sem a ajuda de ferramentas ou truques de mágica, eles certamente eram guerreiros animal de estimação de batalha titulados, ou talvez guerreiros animal de estimação de batalha mais lendários. Um guerreiro animal de estimação de batalha era reconhecido como um titulado quando ele ou ela aprendia a usar livremente seu poder astral para acomodar energia exterior no ambiente. Nesse ponto, voar era um trabalho bem fácil de fazer, assim como crianças não precisavam de treinamento específico para andar. Mas voar era inegavelmente, inquestionavelmente e sem dúvida, inatingível para guerreiros de estimação de batalha sem título. Não havia exceção. Dong Mindson e Zhou Yunshan, como dois dos homens mais velhos presentes, não conseguiam acreditar que alguém tão jovem fosse qualificado para ser um guerreiro de estimação de batalha titulado. E ainda assim, eles não conseguiam encontrar uma explicação melhor para definir o que estava acontecendo com o corpo de Su Ping. Seguindo os vice-diretores e professores, os alunos próximos também perceberam a mesma coisa e ficaram de queixo caído, especialmente no grupo de Daiyan, que ainda não havia tirado a presunção de seus rostos quando ainda estavam tagarelando sobre o merecido infortúnio de Su Ping um segundo antes. O estádio ficou completamente silencioso novamente, à medida que mais e mais pessoas viam o que estava acontecendo. Su Ping não parecia tão chamativo quanto o que Fei Yambo fez antes porque ele estava flutuando apenas alguns metros acima do solo. Mas, ele ainda estava voando. Não pulando, não pairando temporariamente usando algum tipo de movimento inteligente. Su Ping estava flutuando firmemente no ar. Su Lingjiu, que tinha acabado de sair da unidade de atendimento de emergência e viu a área do palco, sentiu sua cabeça latejar novamente com a visão ridícula que estava vendo um guerreiro de estimação de batalha titulado. Meu irmão? Mas ele tem apenas 18 anos. No centro do palco, o sorriso zombeteiro de Fei Yambo foi substituído por um de puro choque. Luo Fengtian estava em um estado similar, que estava olhando para cima dele enquanto saía do palco. Luo Fengtian tinha acabado de pensar que poderia atingir o nível de Su Ping com esforço e dificuldade suficientes. Apenas alguns segundos depois, esse sonho foi impiedosamente esmagado. Para ele, atingir o nível de um guerreiro de estimação de batalha titulado era seu objetivo de vida. Além desse ponto significava se tornar um guerreiro lendário, o que não era mais um sonho adequado, já que apenas alguns guerreiros titulados selecionados poderiam se tornar lendários no final. Pensar nisso muito cedo não era uma ambição, mas uma tolice cega. Su Ping pousou suavemente do outro lado da arena, onde Yao ainda chorava no chão. Embora Su Ping admirasse a determinação de Yao, ele não conseguia entender por que Yao estava parecendo tão patético só por causa de uma perda insignificante. A reputação da academia parecia importante, mas não era nada comparada a permanecer saudável e vivo. Na visão de Su Ping, reputação e nome eram como dinheiro. Ele podia se dar ao luxo de perdê-los, contanto que pudesse melhorar e ganhá-los de volta. Levante-se. Su Ping estendeu a mão para Yao. Yao cerrou os dentes enquanto o triste resultado da partida ainda o assombrava. Em vez de aceitar a mão de Su Ping, ele se sentou sozinho com os braços trêmulos. Não muito longe dele, seu basilisco trovão mal respirava em seu próprio sangue. A maioria das escamas da criatura havia sido arrancada, que estavam espalhadas por todo o lugar. Quanto ao culpado da provação brutal, Luo Fengtian já o havia invocado de volta. Yao levantou-se lentamente enquanto grunhia, antes de recuperar seu basilisco do trovão em seu espaço de estimação também. Sinto muito, disse ele sem olhar para Su Ping. Vamos lá. Esses chamados gênios não conseguem levar um golpe ou dois sem chorar como bebês. Su Ping reclamou em sua mente. Então ele colocou uma mão no ombro de Yao. É só uma partida. Não é como se você estivesse morto. Apenas melhore e recupere o que perdeu no futuro. Se precisar de conselhos, sinta-se à vontade para passar na minha loja, ok? Su Ping quis dizer essas palavras. Yao havia pago uma grande quantia para reservar seus serviços, mas sem pagar a conta por quase uma semana. Claro que ele queria ter certeza de que um cliente tão rico viveria para comprar outro dia. Yao sorriu levemente. Ele acreditava que Su Ping estava apenas o confortando como um professor da academia. Embora isso fosse bom. Ele olhou mais para frente e esperava ver o vice-diretor e os outros professores o culpando.
Mas ele só os viu olhando para sua posição com a boca aberta, imóveis, como se estivessem tendo problemas para se recuperar do resultado inaceitável. E Al se sentiu ainda mais triste de repente. Ele falhou com eles. Ele não foi capaz de corresponder às expectativas deles. Mova-se logo. Suping o encorajou. Para que você não se machuque. Machucar. Suping apontou para trás com o polegar. Aquele cara quer lutar comigo. Precisamos pegar o campo emprestado. É claro que Yao reconheceu quem era Fei Yambo e não conseguia acreditar no que tinha acabado de ouvir. O professor líder da Academia da Lâmina Berserk está desafiando Suping? Suping realmente concordou. E ele parece bem com isso. Yao notou o silêncio incomum e olhou ao redor do estádio, apenas para ver todos dirigindo a mesma expressão estupefata para a arena. De repente, ele sentiu como se tivesse perdido algo realmente importante. Isso o deixou ansioso quando todos os alunos estavam olhando em sua direção sem fazer barulho. Mesmo que ele tenha perdido a partida final e decepcionado sua academia, isso ainda era demais para ele. Fim dos capítulos do 141 ao 143. É isso, pessoal. Se gostou daquele like, deixe seu comentário e compartilhe. Vamos ficando por aqui. Até a próxima, e tchau!